hoje no programa 9 Minutos nós retomamos aquelas discussões sobre comportamentos e comportamentos em sociedade, no meio que a gente vive, buscando ocupar um espaço que às vezes a nossa mídia tradicional não concede muita importância. Hoje nós queremos conversar a respeito de um assunto que vem latejando há muitos anos, as pessoas assimilam e caem num comportamento tipo normótico, aquela coisa da normose, aquele desvio de conduta que, como é praticado por todo mundo, fica normal. E essa questão se resume nessa discussão. Político serve mesmo para quê? Essa é a pergunta que você nos coloca hoje. Político serve mesmo para cá. E eu, precavidamente, transfiro logo para o meu entrevistado, que é o professor, historiador, secretário da Transparência Capixaba, um movimento de resistência a pelo menos as práticas políticas mais detestáveis, Rafael Simões, com quem eu passo a falar agora. Rafael, político está servindo para quê? É difícil, né, Eustáquio? Na verdade, em muitos casos, serve para pouca coisa, a não ser para o interesse próprio. Então, acho que é um debate que a gente tem que fazer mesmo, é repensar o nosso sistema de representação e reafirmar princípios que estão na nossa Constituição, inclusive, da democracia direta e da democracia participativa. É lógico que eu não vejo que a gente deva extinguir com todos os instrumentos representativos, nós não temos ainda estrutura para isso, etc. Mas eu vejo que, pelo menos do ponto de vista da gente repensar, isso é evidente, dado situações em que se criam no sistema representativo privilégios insuportáveis. Ninguém consegue entender até hoje, por exemplo, esses aumentos que se autoconcederam, seja o Parlamento Nacional, né, o Congresso, a Câmara e o Senado, depois as Assembleias Legislativas de mais de 60%, que agora estão se reproduzindo nas câmaras, várias já reproduziram, outras estão fazendo isso, muitas vezes até por pressão popular, revendo esses aumentos, né? É interessante, Rafael, que quando a gente coloca assim de maneira até provocativa, né, a gente não está abstraindo o fato de que a política é talvez a mais elevada arte e, né, a mais elevada atividade humana em que o homem pode estar participando, né? Exatamente, Eustáquio. Aí é importante chamar a atenção, entendeu? Porque muitas vezes, e esse é o aspecto fundamental da política democrática, né, o seu autoquestionamento. Porque muitas vezes quando se coloca esse tipo de questionamento, esse tipo de crítica, aparecem vozes como, não, isso é defesa da ditadura. Não, de maneira alguma. Nós precisamos efetivamente melhorar, ampliar a nossa democracia. Outro dia saiu um artigo interessante, até usando o título de um livro de um pensador português, o Boaventura de Souza Santos, da ex-senadora Marina Silva, né, intitulado Democratizar a Democracia, e chamando atenção para isso, que a gente precisa fazer esse esforço de repensar a nossa democracia e utilizar esses novos instrumentos que estão aparecendo para estimular a participação do cidadão, né, para estimular o debate das propostas, para que não fique esse jogo político muito ensimesmado e de gabinetes. Quando as propostas chegam para o debate nas instâncias representativas, tem debate. Vai lá, rapidamente vota, aprova e acabou, né? Porque as maiorias já estão todas conversadas nos gabinetes sem nenhuma discussão pública dos temas, né? Rafael, acho que você está levantando uma situação que talvez mereça ecoar por outros canais da mídia, né? Porque na verdade, para usar uma linguagem até próxima do chulo, eu diria que os políticos têm sido, historicamente, meio que gigolos da democracia. Ou seja, eles não admitem questionamento à conduta deles, confundindo-se com a democracia, né? Na medida que se questiona a representação política, estaria se mas pior sem eles, né? Isso no sentido de você colocar como alternativa à democracia a ditadura. Exatamente. Mas como você disse, a gente pode estar concebendo outras ferramentas, outros meios de nos fazer representar, né? Exatamente. E aí, pior sem eles e pode ser melhor sem eles, melhor com eles e com outros, né? Existem várias alternativas. Então, acho que esse tipo de tentativa de silenciar o debate, sabe, Eustáquio? Desse negócio de que você não pode criticar, que não pode questionar os fundamentos, isso é uma coisa, isso sim é uma visão ditatorial. Nós precisamos, me parece claro, repensar as nossas instâncias. Eu diria que não só o Poder Legislativo, o Poder Judiciário também, o Executivo também, mas o Legislativo, pela sua composição muito plural, ele acaba carecendo de uma crise de legitimidade muito maior.
e que precisa ser repensado. Nós precisamos ampliar isso, porque o cidadão não se sente representado. Inúmeras pesquisas de opinião mostram isso, seja aqui no Espírito Santo, seja pesquisas feitas em âmbito nacional. O cidadão tem uma desconfiança quase que atávica, né, ao sistema político tradicional, seja aos partidos políticos, seja principalmente ao Poder Legislativo. A Transparência Capixaba, todo ano a gente faz uma pesquisa no fim de ano, chamada Barômetro Capixaba da Corrupção, onde a gente reprisa uma pesquisa que a Transparência Internacional faz. E todo ano, Eustáquio, a gente faz isso desde 2007, todo ano, quem são os 2 primeiros colocados? Primeiro colocado, como instituição que o cidadão acha que é mais dominada pela corrupção. Primeiro colocado, sempre partido político. Segundo colocado, Poder Legislativo Estadual. Então, isso é um sinal dessa desconfiança, que a gente precisa perceber, e não adianta enfiar a cabeça na terra como um avestruz. Essa não vai ser a solução para o problema. Talvez inclusive esse tipo de comportamento pode agravar a crise e, eventualmente, aí sim abrir caminho para um líder populista, né? Para alguma alternativa Salvador da pátria. Não democrática. Uhum. Nós estamos conversando hoje em 9 minutos com o professor Rafael Simões, professor historiador, integrante ativo da instituição que é a Transparência Capixaba. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor e historiador Rafael Simões. O Rafael, há uns tempo atrás, teve uma liderança empresarial aqui no nosso programa sugerindo a criação do vereador voluntário. Aí ele começou a ser hostilizado e até na legítima defesa da sua integridade física, ele baixou a bola e ficou na dele. Agora nós temos uma pesquisa do Instituto Futuro falando que 80% da população não se sente representada pela Câmara de Vereadores e 75% acha que ela não defende seus interesses. Na verdade, não precisava de pesquisa para a gente perceber esse sentimento, né? Você consegue conceber mecanismos ou formatações diferentes que pudessem, às vezes, recuperar a função da Câmara dos Vereadores? Primeiro, Eustáquio, eu sou a favor, eu pessoalmente sou a favor da ideia de que vereador é função voluntária, né? Essa é uma posição que eu também defendo há anos. Acho que é a solução. Foi, inclusive, como funcionou o Brasil até a década de 70. Foi o presidente Geisel que, quando fechou o Congresso e baixou o pacote de abril, que instituiu o vereador remunerado nesse país. Só quem tinha alguma ajuda de custo eram os vereadores de capital. Então, esse negócio de querer dizer que vereador voluntário é coisa da ditadura, não. Vereador remunerado foi uma coisa que a ditadura impôs ao país. Então, acho que aí, né, eu faço uma defesa pessoal, particular, desse ponto. Acho, inclusive, que sendo voluntário, nós teríamos condições de ampliar muito mais a representatividade. Agora, como é que eu penso a questão, Eustáquio? Eu vejo que acaba que, e isso é da nossa história, nós temos um sistema legislativo muito centralizado no âmbito federal, né? A maior parte das legislações são feitas pelo Congresso Nacional. Estados e municípios acabam fazendo só alguma coisa complementar, né? Então, eu penso que no caso das câmaras municipais, primeiro, a gente deveria definir aí 3 ou 4 âmbitos de atuação legislativa, como, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Municipal, o famoso PDM, a Lei Orçamentária Anual, questões de trânsito e mobilidade urbana, alguma legislação complementar de saúde e educação, ponto final. Para cada um desses temas, você teria uma semana de reunião por ano, 4 semanas no ano. Nesse momento, o vereador voluntário ia ter licença do seu trabalho para se dedicar à coletividade, ia ser uma licença que ele ia receber como, né, no seu trabalho, uma licença remunerada de uma semana, e ia se dedicar em prol disso. E aí, inclusive, você poderia aumentar o número de vereadores, de representantes, como queira chamar, conselheiros, enfim, se quiser manter, né, o nome vereadores. E esses vereadores, que poderiam ter o seu número aumentado, porque aí você não precisaria mais de uma estrutura física, você ia reunir num ginásio da cidade uma vez por ano, né, 4 vezes por ano, uma semana, tendo sempre nessas reuniões o apoio competente de órgãos públicos. Aí, na reunião sobre o PDM, você ia pegar o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, na reunião sobre o orçamento, o apoio do Tribunal de Contas e do Conselho Regional de Contabilidade, e por aí vai. E aí você, então, acabaria com essas estruturas todas de apoio, esse enorme número de assessores, esse gasto
vultoso todo ano que tem dado pouco resultado. E por isso essa pesquisa da Futura, onde o cidadão não se sente representado. Porque, na verdade, o que a gente acaba vendo é que a maior parte dos projetos aprovados hoje são aqueles chamados projetos cobra d'água, né? É nome de rua, nome de escola, título disso, título daquilo, e o resto é, via de regra, proposta do Poder Executivo. A pergunta que resta, quando eu falo dessa ideia que eu tenho, apenas para abrir o debate, né? Função fiscalizadora. Essa aí. Que já não é exercida. Aí é isso que eu falo. As câmaras são cooptadas, claramente. Eu falo, a maioria absoluta das câmaras nesse país não faz, na verdade, nem das câmaras, nem das assembleias, e pouco faz o Congresso Nacional. Mas, enfim, a maioria das câmaras não exerce a sua função fiscalizadora. Então, eu acho que isso, quem tem que fazer é o cidadão, por meio das suas organizações, é a imprensa que faz esse trabalho, é o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, eventualmente, a Assembleia Legislativa, né? Porque aí poderia ter sistemas de acompanhamento para os municípios, para isso na Assembleia. Porque as câmaras já não fiscalizam. A gente vê seguidos quantos escândalos, Eustáquio, nós tivemos aí no ano de 2010 e 2011, nesse início de 2012, em prefeituras desse estado. Nós tivemos casos em Santa Leopoldina, nós tivemos casos agora em Mantenópolis, tivemos casos em Pancas, né? Tivemos casos em Aracruz. Estou citando assim alguns que eu me lembro de cabeça. Em qual desses casos as câmaras municipais atuaram efetivamente como órgãos de fiscalização? Basicamente nenhum. Muitas vezes até envolvidas nas denúncias que são feitas. Se você pegar a denúncia de Pancas, tem vereador envolvido. Se você pegar o caso de Aracruz, tem vereador envolvido. Se você pegar o caso de Santa Leopoldina, tem vereador envolvido. Aí, para que serve a função fiscalizadora? Não serve. Não fazem, porque é dominado pelos esquemas políticos do Poder Executivo. Então, não adianta manter uma função fiscalizadora que não exerce. Melhor deixar outros fazerem e definir aspectos bastante claros do que a Câmara vai legislar, e você estabelece essas reuniões, né, semanais, uma semana para cada tema, 4 vezes por ano, vereador voluntário e com grande representatividade. Aí você pode dizer, cada 1.000 habitantes vai ter um vereador, cada 2.000. Alguma coisa assim, cidades de critério, não critério, define um critério. Um critério de representação, e isso aumentaria a representatividade do poder, aproximando o nosso representante do cidadão. Bem, a verdade é que, historicamente, se instituiu a democracia representativa pela impossibilidade física de tê-la participativa. Não cabia todo mundo nas praças, né, para discutir. Só que, ao longo da história, eu não sei se é pela natureza humana, né, Rafael, eu não sei se é pela natureza humana, entendeu? Ao longo da história, os representantes sempre fizeram valer mais os seus interesses do que o interesse dos representados. Rousseau já falava, né? Rousseau era contra essa ideia da democracia de representativa. Ele falava que isso ia criar uma aristocracia representativa que ia pensar muito nos seus interesses. John Locke também, né? Ele tinha medo de parlamentos que se reuniam recorrentemente por conta desses perigos que nós sofremos. A história aqui confirmou essas suspeitas, né? Com certeza. Rafael, grato pela sua colaboração, pela sua disposição em vir aqui falar sobre isso. Eu que agradeço, Eustáquio. Eu acho que a gente precisa pensar sobre o tema para reformar permanentemente a nossa democracia. E eu convido também o nosso telespectador a pensar sobre esse assunto. Isso te diz respeito também. Quem esteve em 9 Minutos hoje foi o professor, historiador, integrante da Transparência Capixaba, Rafael Simões. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos.